A felicidade consiste numa atividade da alma, e mais em concreto, na virtude. Como deduzir as virtudes a partir da alma? A virtude depende de um aprofundamento do conceito de alma. A alma, segundo Aristóteles, se distingue em 3 partes. 2 irracionais, ou seja, a alma vegetativa e a alma sensitiva, e uma racional, a alma intelectiva. A virtude humana é a única na qual entra a atividade da razão. Porque a alma vegetativa é comum a todos os viventes, não há um discurso nisso aí, né? É diferente o discurso no que se refere à alma sensitiva e concupiscível, a qual, embora sendo de per si racional, participa de certo modo da razão. Quer dizer, de per si são irracionais. A alma sensitiva e a alma concupiscível, quer dizer, a alma sensitiva. São por si irracionais, mas no ser humano elas participam do discurso da razão, de certo modo. Então fica claro que há uma virtude dessa parte da alma que é especificamente humana e que consiste em dominar essas tendências e impulsos que são como que desmedidos, segundo Aristóteles, e que ele chama de virtude ética. Dado que há em nós uma alma puramente racional, então deverá haver igualmente uma virtude peculiar dessa parte da alma, e ela será a virtude racional ou dianoética. Certo? O homem é principalmente razão, mas não somente razão. Quer dizer que na alma há algo como que estranho à razão, que se opõe à razão e resiste à razão. E, no entanto, participa da razão. Ou seja, a parte vegetativa não participa de forma alguma da razão. Ao passo que a faculdade do desejo e, em geral, dos apetites, participa da razão de algum modo. Então, o domínio dessa parte da alma e a redução dela aos ditames da razão é a virtude ética. Tá? Então, só fazer um resumo. Então, a parte vegetativa, não, segundo Aristóteles, não participa do discurso da razão. A parte sensitiva participa do discurso da razão, mas algumas vezes resiste à razão. Então, exatamente no domínio da dessa parte sensitiva, de tal maneira que a parte sensitiva se submeta à parte espiritual, exatamente isso é o que Aristóteles chama de virtudes éticas, né? Adquirimos as virtudes com uma atividade anterior, como acontece também para as outras partes. Com efeito, as coisas que é preciso ter aprendido antes de fazê-las, nós as aprendemos fazendo-as. Por exemplo, tornamo-nos construtores construindo, e tocadores de cítara tocando cítara. Pois bem, assim como realizando ações justas nos tornamos justos, ações temperadas temperantes, ações corajosas corajosos. Então, as virtudes, elas são como que hábitos, elas se incrustam em nós, graças à atividade de ações virtuosas. Quer dizer, se você fizer um ato justo, não significa que você é justo. Mas se você acostumar-se a fazer vários atos justos, com o passar do tempo, você mesmo vai se tornar uma pessoa justa.
Se você habitualmente é nervoso, irritadiço, briga com todo mundo e de repente teve um ato de paciência, uma ação pacienciosa, você já é paciente? Não. Você realizou um ato de paciência. Agora, se você se acostumar, digamos assim, a realizar vários atos de paciência, de tal maneira que isso se transforme em você como que uma segunda natureza, então se poderá dizer de você não somente que faz atos de paciência, mas se poderá dizer de você que você é um homem ou uma mulher paciente. Vejam que as virtudes são hábitos, não apenas atos. São disposições habituais em nós e não simplesmente uma ação que finalmente a gente conseguiu fazer alguma vez na vida, né? E também se pode afirmar que uma pessoa que habitualmente é paciente, portanto tem a virtude da paciência, se alguma vez ela comete um ato de impaciência, não significa que ela deixou de ser uma pessoa paciente. Significa que em algum momento ela deu uma explodida lá e tá bom, já voltou ao normal, né? Então uma pessoa habitualmente paciente é um virtuoso. Ele tem a virtude da paciência. Se alguma vez ele perde a paciência, ele não perdeu a virtude da paciência como disposição, como hábito. Ele teve um ato de impaciência. Claro, se ele continuar a ter vários atos de impaciência, então aquilo vai se tornar como que uma segunda natureza. Então ele vai ter o hábito operativo mau da impaciência. Portanto, ele vai ter o vício da impaciência. Vejam só o que se contrapõe. A virtude é o vício, que também se incrusta na alma, se incrusta na pessoa e vira como que uma segunda natureza nesta pessoa, de tal maneira que a pessoa não simplesmente faz atos de impaciência, mas ela mesma se torna um impaciente. Percebem que a dinâmica da virtude e a dinâmica do vício é muito semelhante. Enquanto a virtude são hábitos operativos bons, o vício é hábito operativo mau. Em ambos os casos, acabam como que definindo quem somos nós. Quem somos nós? Pessoas pacientes ou pessoas impacientes? Quem somos nós? Pessoas temperantes ou pessoas intemperantes? Quem somos nós? Pessoas sóbrias ou beberrões? Quem somos nós? Pessoas temperadas ou glutões? Quem somos nós? Quem somos nós? Vejam só, a virtude não é simplesmente algo que existe em mim, assim, de maneira como se fosse uma parte de mim, mas a virtude, ou seja, os hábitos operativos bons, acabam me definindo como pessoa. E os vícios também acabam de fato me definindo como pessoa. Então, uma pessoa que bebe todo dia, evidentemente, não é só que ela bebe, ela comete atos de bebedeira, não, ela é um beberrão, um alcoólatra. Percebem que isso acaba como que definindo a pessoa? O vício define a pessoa. Então, é evidente que a virtude, em Aristóteles, em toda a tradição cristã, ela acaba sendo um justo meio entre dois extremos. Como que um caminho intermediário, uma mediedade entre os dois excessos. A coragem é o caminho intermédio entre a temeridade e a vileza. A liberalidade é o justo meio entre a prodigalidade, eu dou todos os meus bens a todas as pessoas, e a avareza, não dou nada para ninguém. Uma pessoa que tem liberalidade, que é generoso, ele tem o justo meio da virtude. Leio as próprias palavras de Aristóteles. A virtude tem a ver com paixões e ações, nas quais o excesso ou a carência constituem erros e são reprovados
ao passo que o meio é louvado e constitui a retidão. E ambas as coisas são próprias da virtude, que é uma espécie de mediedade, pois, pelo menos, tende constantemente ao meio. Além disso, errar é possível de muitas formas, ao passo que agir retamente é possível apenas num modo. E por essas razões, portanto, o excesso e a carência são próprios do vício, ao passo que a mediedade é própria da virtude. Somos bons homens de um modo e maus de várias maneiras. Quer dizer, só tem uma maneira de ser paciente, sendo paciente, mas tem inúmeras maneiras de ser impaciente. Só tem uma maneira de ser liberal, de ter liberalidade, generosidade, pois sendo generoso. Agora, para ser avarento, tem várias maneiras de ser. Não é verdade? Ou ser uma pessoa pródiga, inconsequente, que dá tudo e inclusive deixa a família passando fome. Percebe? Então é como Aristóteles diz aqui. Existe apenas uma maneira de ser virtuoso, mas existem várias maneiras de ser vicioso, de ser uma pessoa com vícios, né? A gente pode perceber que é evidente que a mediedade, esse justo meio, não é uma espécie de mediocridade, mas um cume, um valor, pois é a vitória da razão sobre os instintos. Talvez seja uma outra maneira de definir o que é a virtude, esse hábito operativo bom. Uma outra maneira de dizer é a vitória da razão sobre os instintos, ou seja, a vitória do ser humano sobre aquilo que é animal nele. Você quer ser um animal ou você quer ser um ser humano? Se você quer ser um ser humano, tem que sublinhar aquilo que é humano em você, não aquilo que é animal em você. Vejam só, o instinto sexual você tem em comum, nós temos em comum com os outros animais. Mas o autocontrole sobre o instinto sexual só é possível aos seres humanos. Por quê? Por causa da sua atividade racional, intelectual. Comer, alimentar-se, nós temos em comum com os outros animais. Agora, comer na medida certa a nossa razão pode dizer que a medida hoje pode ser essa, amanhã pode ser outra, se eu estou num jejum, se eu estou numa dieta, ou se eu não tenho nada disso, mesmo assim eu tenho que comer de maneira normal, como gente, como ser humano. Então quer dizer que a virtude, no fundo, é a vitória da razão sobre os instintos. É colocar os instintos no seu lugar. É viver autenticamente como ser humano. É apostar no ser humano, é apostar na razão. Então aqui existe como que uma síntese de toda a sabedoria grega que encontrara expressão típica nos poetas antigos, né? Do caminho intermediário, no nada demasiado, na justa medida, que já tinham indicado os antigos filósofos uma regra suprema do agir. Entre todas as virtudes éticas, sobressai na maneira de pensar de Aristóteles a virtude da justiça, a justa medida, que inclusive acaba definindo o que é a virtude, né? O justo meio entre dois extremos opostos. Aristóteles repete o mais elevado elogio da justiça. Cito: pensa-se que a justiça é a mais importante das virtudes e nem a estrela do entardecer, nem a estrela do amanhecer são igualmente dignas de admiração. E com o provérbio dizemos: na justiça estão compreendidas todas as virtudes, porque o conceito geral de virtude que está como denominador comum de qualquer virtude ética é exatamente o justo meio, nem lá num extremo, nem cá em outro extremo, mas o justo meio.